A paz do Senhor Jesus, queridos, amados de Deus, protegido, guiado pelo Espírito Santo de Deus, governado pelo Deus vivo, um Pai eterno, povo que sabe adorar, que sabe chamar a atenção de Deus, o povo que sabe, louvado seja o nome do Senhor, o caminho certo, louvado seja o nome do Senhor, que a paz do Senhor Jesus, ela resplandeça em seu semblante de fortaleza, seja enraizada essa paz em você e contagie todas as pessoas, louvado seja o nome do Senhor, que te cerca, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu vou compartilhar nesta noite, nesse momento maravilhoso, a bendita e santa palavra de Deus com os amados. E por sua vez agora nós estamos no segundo livro da Bíblia Sagrada. E por sua vez agora nós encontramos algo que nos chama a atenção, louvado seja o nome do Senhor, que se encontra no capítulo 14, livro de Êxodo, capítulo 14, versículo de número 14 e o 15, que diz: O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos, louvado seja o nome do Senhor, neste momento maravilhoso para nos maravilhar, nos deleitar na presença do Senhor e aprendermos cada vez mais a sermos liderados por Deus. E quando tudo vem contra e nada nos favorece, cansa e muito complicado que o povo hebreu, o povo agora, eles estavam passando por um momento de sono, aprisionado em cativeiro, 430 anos, o povo foi escravizado, o povo foi maltratado, mas esse povo eles permaneceram firmes. É tão provável que não conseguiram destruir a origem desse povo adorador, convicção em um Deus tremendo. E bem, louvado seja o nome do Senhor, conhecendo agora, louvado seja o nome do Senhor, ele vê que o adversário tem arquitetado algo que venha, louvado seja o nome do Senhor, arrancar o que é de Deus, que é a honra, que é a glória. Então, por sua vez, agora Deus expulsa esse anjo, maestro de um coral celestial, e agora ele sai com uma terça parte de anjo, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia, ela trata que Deus, ele começa a criar todas as coisas e cria o homem, e coloca o homem em uma posição bem privilegiada. Coloca um homem, louvado seja o nome do Senhor, para cuidar de tudo quanto Deus formou. Engrandecido seja o Rei, seja o Senhor. Deus, ele dá agora ao homem o direito de escolher entre todos os caminhos, todas as jornadas. Deus, ele sempre vai mostrar, louvado seja o nome do Senhor, a liberdade que ele dá ao homem. E por sua vez, ele apresenta ao homem vários tipos de mantimento. Mostra para o homem os monstros marinhos, mostra ao homem peixes, aves como mantimento, mostra também ao homem frutos, louvado seja o nome do Senhor, árvores produtivas. E ele mostra uma árvore que se chama árvore do conhecimento, a árvore do curioso, a árvore, louvado seja o nome do Senhor, do pecado. E ele diz: olha, de toda árvore que tem no jardim você come, mas dessa árvore, o conhecimento entre o bem e o mal, você não come, porque se certamente comer, morrerás. Então Deus, ele sentencia o homem, mostrando para ele que ele mesmo, louvado seja o nome do Senhor, criaria a sua forca, para mais tarde ele mesmo se enforcar na mesma forca. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia dá continuidade quando o homem desobedece a Deus. O homem agora, ele é destituído da santidade. E o homem que uma vez era puro, o homem que uma vez, louvado seja o nome do Senhor, ele era santo, passa agora a ser pecaminoso. Passa agora a ser uma pessoa, louvado seja o nome do Senhor, sem experiência. E ele agora passa a viver do suor do seu rosto, porque Deus
profetizou palavras aonde aquele homem teria que, para manter aquela matéria do pecado, trabalhar. Porque o salário do pecado é a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Então o homem estava começando a pagar e trabalhar por seu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Por sua vez, agora, esse homem constitui uma família. Nasce 2 belos filhos, Caim e Abel. Um se torna lavrador da terra e o outro pastor. Então é o momento de chamar a atenção de Deus. É o momento de adorar, de apresentar o que temos na mão. E vai dizer a Bíblia que Caim apresenta, louvado seja o nome do Senhor, o que ele tirou da terra. Abel agora é agradável aos olhos do Senhor, causando assim entre si uma inveja e um ciúme. E aí nasce o primeiro homicídio na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. A terra agora ela começa a extrair o sangue de uma pessoa inocente. Por conta de uma cobiça, por conta de algo, louvado seja o nome do Senhor, que não estava mais no controle. A situação ela passa a fugir do controle, louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia dá continuidade, e dando essa continuidade, o número de iniquidade se multiplica cada vez mais, e Deus agora ele já não olha para a terra e para a formação que ele fez, que era o ser humano, como ele olhava anteriormente no princípio. Deus agora olha para a terra querendo dar cabo de tudo quanto ele construiu. Deus está desgostoso. Deus agora está querendo, louvado seja o nome do Senhor, se revoltar e destruir tudo. Mas ele vê um homem justo por nome de Noé. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que aquele velhinho começa a ter uma intimidade com Deus como 2 amigos. E Deus começa a falar com Noé que a forma que a água jorrava de baixo para cima, Deus ia reverter o quadro. E a água não ia mais vir de baixo para cima, mas sim de cima para baixo. Ao ponto de inundar aquela terra e destruir, louvado seja o nome do Senhor, todos aqueles iníquos que estavam contra a palavra de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Deus disse que achou graça na vida e na família e no coração do velhinho Noé. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então a programação do Senhor não era somente de salvação para Noé, e sim para toda a sua família. E a Bíblia vai dizer que o velhinho começa a construir uma arca. Não podemos dizer que Noé pregava o evangelho da destruição. Podemos dizer que ele estava fazendo algo louco, porque se fosse para pregar o evangelho, o Senhor tinha mandado ele pregar, e não dizendo que ia dar cabo daquele povo. Então Deus já tinha decidido destruir aquela humanidade. E agora Deus, ele manda água no tempo certo. Noé entra para dentro da arca. Deus, ele fecha a porta pelo lado de fora. E Noé começa a entender os mistérios de Deus. A Bíblia prossegue, e daí a pouco Noé planta uma vinha. E nessa vinha ele não é bem sucedido, porque ele se embriaga com o sabor da uva, louvado seja o nome do Senhor, e ele amaldiçoa seu filho. Aí dá continuidade cada vez mais, louvado seja o nome do Senhor. A terra ela se desenvolve mais para a iniquidade. A terra começa mais uma vez, louvado seja o nome do Senhor, praticar suas falhas. E agora o Senhor olha do seu trono e vê um homem, louvado seja o nome do Senhor, justo na terra. Vê um homem ao qual é temente à voz de Deus e anda de acordo com a palavra de Deus. Um homem que não se contaminava. E Deus tomou Enoque para si. Enoque agora foi tomado para o seio do nosso Deus. E aí mais um trajeto vamos atravessando, porque nós estamos agora no momento em que o povo era para crescer e se multiplicar, se espalhar pela terra e cada vez mais se multiplicar. Agora o homem ele quer criar uma situação de criar uma torre, a Torre de Babel. E chegando na conclusão, Deus desce para ver o que é que os homens queriam fazer. E o homem queria alcançar no topo do céu. Deus disse, isso aqui não eu permito. Nada que façamos tem que ser, louvado seja o nome do Senhor, sem a direção de Deus. Tudo tem que ser na direção de Deus. Deus desce e confunde a língua dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Já no capítulo 12, nós vamos ver um homem por nome de Abrão. Um homem agora que escuta também, louvado seja o nome do Senhor, a voz do Senhor, seu Deus. E ele escutando a voz do Senhor, seu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele agora sai da sua terra, da sua parentela, do seu conforto. E vai para uma terra que Deus agora vai mostrar a ele.
Ele sai, louvado seja o nome do Senhor, empossado com bem e outras coisas mais, e do seu lado sai o seu sobrinho Ló. E ele leva consigo Ló, louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que Deus ele começa a multiplicar as coisas na vida de Abrão. Porque no capítulo 12, o versículo 2, ele diz que abençoaria os que abençoassem, amaldiçoaria os que amaldiçoassem, mas que ele fosse uma bênção. E Abrão conseguiu chamar a atenção de Deus e conseguiu ser essa bênção. Aí a Bíblia diz que agora os pastores estão em contenda, em conflito. Os pastores agora brigam por pastagem. E o local era um local que se tornava desconfortável porque a multidão e a população, ela mudava e se multiplicava cada dia mais. Então Abraão, vendo agora, louvado seja o nome do Senhor, que os pastores de Ló e os pastores dele brigavam, chega para conversar com seu sobrinho e manda ele tomar um destino. E disse: se tu for para a direita, eu irei para a esquerda. Se tu for para a esquerda, irei eu para a direita. A Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que nesse instante, Ló, ele foca os olhos nas campinas, em uma terra brilhante, em uma terra fértil, sendo que era uma terra contaminada, que mais tarde Deus viria para o destruir. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fica nas campinas. E Deus também faz Abrão prosperar poderosamente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que aí o povo começa a se contaminar e o povo começa a fazer as coisas que não é do agrado de Deus. E Deus agora ele vai anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra. E ele agora manda um mensageiro, manda um anjo até Abrão. E o anjo conversando com Abrão ele se sente desqualificado, mas ele ainda tem intimidade com Deus. E ele começa a fazer uma matemática diminutiva. E dizendo assim para Deus: se houver 50 justos, o Senhor vai destruir? E Deus disse: por amor de 50 eu não destruo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai caindo para 45, ao ponto dele chegar à reta final de tanto insistir. E Deus não tinha visto ninguém justo em Sodoma e Gomorra. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que a Sodoma e Gomorra é destruída. A mulher de Ló sente saudade dos confortos, dos prazeres que tinha lá. Olha para trás e se transforma numa mulher rebelde e desobediente à voz de Deus. Transforma em um tempero, uma estalta de sal. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos dando continuidade. E daí nasce Isaac. De Isaac agora, louvado seja o nome do Senhor, Deus agora faz mais duas sementes. Nasce Esaú e nasce Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Deus agora, ele atenta para Jacó, uma pessoa que sabe arquitetar, sabe premeditar as coisas e conquista a primogenitura do seu irmão Esaú. E agora Jacó, ele tem 12 filhos e chega a vez de José se destacar. E Deus agora abençoa José poderosamente na terra da escravidão, na terra do desespero. Mas agora José é morto e por sua vez agora o governo que entra para administrar o Egito não conhecia José. Louvado seja o nome do Senhor. E agora passa-se um grande sofrimento o povo na terra do Egito. O povo começa a invocar Deus e não tem resultado. O povo não sabe adorar, mas continua perseverando. Louvado seja o nome do Senhor. E é chegado, louvado seja o nome do Senhor, 430 anos. 430 anos, quantas nações não passaram? Quantas pessoas não passaram? Louvado seja o nome do Senhor. E quando foi um dia, Deus, ele resolveu, porque Deus só basta ele querer que ele resolve tudo. Ele quando foi criar, ele não pediu ajuda a mim, nem a você. Ele só fez dizer que haja luz. E se ele quiser mudar a história da minha e da sua história, ele muda. Do dia para a noite, o Senhor mudará a minha e a sua história do dia para a noite. E as pessoas que nos viram antes vão ficar pasmas e dizer: eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando no que estou ouvindo, nem no que eu estou ouvindo. Será que é esta pessoa mesmo? Louvado seja o nome do Senhor. Mas é a mão de Deus que tem o alcançado. E Deus sempre vai chegar primeiro, livrando o homem das iscas, das ciladas, das astúcias do adversário. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai tratar nesse instante que, naquele dia belo, sucede que nasce um menino. E o menino nascendo naquele dia traz muito desconforto. Imagine só, um nascimento que tem que ser recheado de quê? De visitação, de felicidade. Agora aquele nascimento tem que ficar no anonimato. Ninguém poderia saber que aquele menino nasceu.
e passa uma semana, e a angústia, as perseguições, passa-se um mês. Após um mês as coisas vão ficando cada vez mais complicadas. E passa-se 2 meses, e ao terceiro mês não tinha mais possibilidade alguma de sustentar aquele menino. Coloca aquele menino em um cesto de junco, faz daquele cesto de junco um navio, um barco, um transporte, e coloca aquele menino no rio Nilo. E quando eu começo a observar o que Deus faz para dar vitória, Deus ele coloca o povo dele dentro do território do adversário para bombardear o adversário. Louvado seja o nome do Senhor. E estava ali um menino, que por sua vez foi tirado das águas, e vamos dar um significado daquele que foi tirado nas águas. Então seu nome vai ser igual o acontecimento da vida dele. Moisés, tirado das águas. O menino cresce, se forma, se educa, vai sendo policiado pelas leis. Aquele menino é bem sucedido porque ele ganha de presente a sua mãe de volta. Por alguns instantes aquele menino ficou sem a mãe dentro daquele cesto. Mas daqui a pouco as coisas voltam a melhorar, porque não só a mãe ficou com o menino no regaço, como também ela teve um salário digno para sustentar seu próprio filho. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele jovem cresce, desenvolve, treina, se qualifica e vai aprendendo cada vez mais para a honra e a glória do Senhor Jesus. Vai se aperfeiçoando nas ferramentas, nas artes egípcias. Aquele cara pega uma moral tremenda. E quando ele pega uma moral tremenda, Deus diz: vou me utilizar de você. E Deus agora toca naquele pequeno coração de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. E ele agora decide. Ele decide a olhar o seu povo. Ele decide a entender os mistérios de Deus. E quando ele vai olhar, vê um povo sofrido, chicoteado, um povo maltratado, destruído. E ele com uma vida de príncipe e aquele povo com uma vida de mendigo. E ele entendeu que aquele era seu povo, aquele era aquele povo que tinha sofrido, que ele estava ali justamente como um representante dele, e ele entendeu. E ele viu um dos soldados naquela casa machucar, maltratar. Ele viu humilhar e ele toma aquele soldado. Ele tem uma luta corporal e ele vence ao ponto do soldado e a óbito. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que ele esconde aquele corpo. Mas quando é no outro dia, os irmãos começam a ter uma contenda entre si. E mais uma vez quem entra em cena é Moisés. Mas dessa vez os próprios irmãos querem se levantar contra Moisés. Eles querem fazer conosco o que fizesse com o outro ontem. E eles certamente todos já sabem do boato. E ele agora se retira. Louvado seja o nome do Senhor. E ele se retira. E ele vai para a escola de Jeová. Ele vai agora, louvado seja o nome do Senhor, para o deserto, para o aperfeiçoamento de Jeová. E ele conhece a sua esposa, conhece os seus sogros, Jetro, um sacerdote sábio. E Deus agora tem com ele um aperfeiçoamento. Deus agora trata com ele na sarça. Deus agora mostra para ele como é que tem que entrar na presença do Senhor. Não te chega mais para cá, te santifica, louvado seja o nome do Senhor. Te lava, te limpa, te purifica. Não chega a ti mais para cá, tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar onde estás pisando é terra santa. Louvado seja o nome do Senhor. Vai prosseguindo. E ele começa a entender e ele passa para Jetro tudo quanto foi passado para ele através daquela revelação. Aquela chama de fogo, ela ficou marcada como hoje é marcada em minha mente. Como hoje também é marcada em sua mente as revelações, as promessas que Deus te fez. Tem coisas que Deus tem que impactar o ministério de alguém para verdadeiramente erguer e apresentar que Ele é poderoso para transformar e fazer como lhe apraz. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. E a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que agora ele se sente pequeno, minúsculo diante da presença de Deus. E é bem provável que todos nós somos. Mas agora Deus entendeu que ele era pesado de língua, que ele tinha dificuldade de comunicação. Ele agora coloca Arão do seu lado, seu próprio irmão, para chegar diante da majestade do rei Faraó e contar todos os projetos de Deus. E Deus manda ele contar uma história a Faraó. E a história é mais ou menos assim. Louvado seja o nome do Senhor. Ele chega para Faraó naquele belo dia e diz assim: Faraó, o eu sou o que sou. Ele disse que você libertasse o povo da escravidão para que fosse o adorar no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Vejamos que as coisas de Deus, se a gente for tentar entender, quase não tem fundamento. É você sair da escravidão e ir adorar Ele no deserto. E no deserto o crente se aproxima e o crente começa a conhecer Jesus no deserto. É no deserto da vida que o crente passa a crer, passa a viver
uma vida de acordo com aquilo que o Senhor tem determinado. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que isso foi pouco, muito pouco, tão pouco. E ele lança a vara no chão, e a vara vira uma serpente. E ele começa a fazer algo que ali estava também as pessoas, os mágicos do próprio rei, que realizaria também aquelas fúrias. Então o rei ainda não amolece o coração, mas o Senhor começa a enviar pragas. E essas pragas vai mudando a história, o padrão de vida na terra do Egito. As pragas vai pegando nome, vai sendo divulgada. As pragas de gafanhotos, de piolhos, de mosca, de rãs, elas são devastadoras, vai trazendo muitas ameaças. Louvado seja o nome do Senhor. E o homem, por sua vez, diante de tanta praga, o homem estende as mãos como sinal que está rendido. Mas, mais uma vez, o homem endurece o coração. E vai se aproximando o tempo de Deus tirar com braço forte o povo do Egito. E quando nós estamos em véspera de recebermos nossa bênção, tem que acontecer algo mais extraordinário. Então o Senhor agora diz que mate o cordeiro, se a família for grande, mata bezerro, mata uma rola, vai matando, pega o sangue e passa nas vigas. Por quê? À meia-noite o Senhor tinha dado ordem, já era um decreto de Deus, ceifar a vida de todos os primogênitos na terra do Egito. Deus, ele anuncia uma 10ª praga, a praga da morte. A praga que ia ceifar, a praga que ia chegar destruindo, que verdadeiramente o homem tinha que entender que Deus é Deus e o resto é Baal. Deus é Deus e o resto é fantasia, o resto é ilusão, é fraudes. É o adversário que tem fraudando muita gente, o resto é isso, Baal, Balim. Então não serve. Então as pessoas pintavam a viga e ele disse, ninguém saia de casa. O que eu acho lindo no Senhor é isso. Ele disse, ninguém saia de casa. Porque o anjo da morte vai passar. E a espada do Senhor vai fazer justiça. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, os primogênitos foram, ou tiveram suas vidas ceifadas. E entre eles, o filho de Faraó. Chegando por sua vez agora, o homem libera. Agora o povo não quer sair de mão vazia e vão pedir, louvado seja o nome do Senhor, ouros, vão pedir alimentos, vão pedir coisas para se levarem com ele nessa grande jornada. E uma jornada o Senhor ele tinha tudo para facilitar, mas o povo poderia ficar com medo das guerras dos amalequitas. Então Deus agora muda o caminho. E mudando o caminho, louvado seja o nome do Senhor, custa para aquele homem um grande deserto. E o povo vão andando, adorando, glorificando e entendendo que estão em liberdade, estão livres. E o povo agora vão achando a liberdade boa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o povo, quando chega diante do mar, quando eles chegaram lá, que depararam que não tinha um navio, não tinha um barco, não tinha uma canoa, a decepção foi grande. Chegaram até Moisés e lamentaram. Disse, ô Moisés, por acaso, Moisés, não tinha sepulcro lá no Egito não, para tu trazer a gente para morrer aqui? De que adiantou nadar e morrer na beira do mar, Moisés? Moisés agora, por sua vez, também interpreta aquilo, olha para um lado, olha para outro, não vê nenhuma solução, louvado seja o nome do Senhor. E ele agora vai falar com Deus. E a palavra de Deus foi, o Senhor pelejará por vós e vós calarás. Diga ao povo que marche, Moisés, pega o teu bordão, aquele bordão que se transformou numa serpente, pega ele, toca nas águas. Quando Moisés toca nas águas, Deus mandou um vento. Imagine só, irmão. Você já está num deserto grande, de frente a uma coisa estreita que é o mar. Não tem nenhum tipo, entendeu? Ou nenhuma chance para você. Os adversários estão já lhe alcançando. E agora Deus manda você tocar na água. Quando você toca, sabe o que vem? Um vento oriental. A Bíblia diz que vem um vento oriental. Pronto. Foi o fim da história do povo de Deus. Não, foi o início. O vento ele vem com muita fúria. Ele vem com muita autoridade da parte de Deus. Presta atenção, meu irmão, presta atenção, minha irmã. O vento que Deus está mandando é para te favorecer.
O vento que Deus está mandando é para erguer teu ministério, para dar vitória a você, para te aperfeiçoar, acaba frouxo. Seja mais arrochado que Deus é contigo, homem. Seja mais arrochado que Deus é contigo, mulher. Esse vento que está vindo aí oriental, está vindo arrastando tudo. As árvores, está balançando tudo. Mas é para o mar se abrir. O mar vai se abrir com a fúria e fazer aquelas paredes e você vai passar com os pés enxutos. Louvado seja o nome do Senhor. O mar se abre e Moisés prossegue. E agora Moisés, por sua vez, prosseguindo andando em terra seca, toda aquela multidão ia com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que os adversários, eles começam a se aproximar. E eu vejo Deus enviando um anjo mecânico, cada carro com uma chave na mão. E eles começam a afogar e roda naqueles carros. E os cavaleiros caem com carro e cavaleiro. E as águas se fecham. E tudo que ficou no passado e foi destruído. Que Deus em Cristo te abençoe diante de qualquer que seja o mar, o vento ou a adversidade. Que você esteja cada vez mais na posição para não só Deus te enxergar, como Deus também mudar a história da tua história. Deus, Ele conta com você. Deus, Ele está com você. Deus está atravessando esses momentos com você. Deus tem sustentado em tuas mãos. Que a paz do Senhor esteja convosco. Deus abençoe em o nome de Jesus.